Olá pessoal, bem-vindo ao canal Inglês por Ideias. A ideia de hoje, pessoal, é algo bastante comum no dia a dia. Como dizer acabar de fazer alguma coisa? Pensa aí, um minutinho. Então vamos para a estrutura? A estrutura é to have just done something. To have just done something. A realidade é que esse aqui é um verbo coringa, tá? Done, né? Que é o participo passado do verbo do, ok? Então a gente coloca qualquer outro verbo aí no lugar. Mas essa é a estrutura padrão. To have just done something. O have, o just e o participo passado de qualquer verbo. Então vamos aos exemplos. Examples. I've just talked to Ralph about that matter. I've just talked to Ralph about that matter. Acabei de falar com o Ralph sobre aquele assunto. Como eu falei para vocês, o verbo aqui pode ser qualquer um. Talked, desde que seja no participio passado. Mais um exemplo. We've just had dinner. We've just had dinner. We've just had dinner. Por quê? Porque nós temos aqui a forma contraída do verbo have, e nós temos o just e o particípio passado, né? Porque na verdade jantar, essa ideia de jantar, é have dinner. E aí quando a gente fala no passado, had dinner. Então acabamos de jantar. Mais um exemplo. Peter's just left. Peter's just left. Aqui é o has, né? Porque temos aí o sujeito em terceira pessoa. Então, Peter acabou de sair. Simples assim, pessoal. Então, a estrutura para você memorizar, para você praticar é o present perfect, né? Composto do have ou has, se for terceira pessoa, mais o just, mais o participio passado do verbo principal, ok? Então, eu destaquei aqui com as cores, né, para vocês visualizarem. O have, aqui é a forma contraída, o just e o participio passado, had dinner. We've just had dinner. Acabamos de jantar. Essa ideia é assim feita, né, pessoal? Simples, né? O verbo have, o verbo has, o just e o participio passado do verbo principal. Beleza. E para dizer terminar de fazer alguma coisa, como se fosse assim, finalizar, como se fala? To finish. To finish. E esse daqui, finished, é um daqueles verbos que vai seguir a estrutura do ing, né? Aquela estrutura de gerúndio. Então vamos para os exemplos aí, para vocês visualizarem. O exemplo, né, que eu coloquei só um. Finish doing your homework before you go out to play. James' mother told him. Então aqui é o verbo em ing form, terminação ing, né? Uma espécie de gerúndio, significando termine de fazer a lição de casa antes de sair para brincar. A mãe do Jim disse a ele. Simples, né, pessoal? Então, toda vez que você vai finalizar alguma coisa, finish doing, finish talking, o verbo que você colocar depois do verbo finish, você coloca em ing form, né? E para finalizar, como dizer acabar,
ficar sem gasolina, ficar sem tempo, ficar sem paciência. Nós temos uma estrutura bastante comum, vocês já sabem. To run out of. To run out of. Então, ficaríamos assim. Examples. Let's stop at that gas station. We are running out of gas. Let's stop at that gas station. We are running out of gas. Então, vamos parar naquele posto, a gasolina está acabando. Wait a second. I ran out of ink. I need to get another pen. Então, espere um pouco. Eu coloquei tinha, mas errei a tinta, né? Errei aqui a digitação da caneta acabou. Preciso pegar outra agora. Então é isso, pessoal. Esses exemplos como acabar de, significando assim, eu acabei de dizer alguma coisa, eu acabei de fazer alguma coisa, indicando esse tempo, né, imediato, acabar com o sentido de finalizar alguma coisa, que nós vamos utilizar o verbo finish, e o outro verbo com a terminação em ing, e essa estrutura aqui que indica que algo está acabando ou algo acabou, que nós vamos utilizar o phrasal verb e as combinações run out of something. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. See you soon!